Então, muito boa tarde. Vamos dar início a esta sessão, uma sessão especial onde iremos apresentar o 20º número da revista Nova Águia e onde iremos também evocar, por ocasião do centenário do falecimento, duas grandes figuras da cultura lusófona, a saber, Farias Brito e Eduardo Pondal. Foi anunciada a presença de uma terceira pessoa, que era a Maria de Ovigo, que viria cá para evocar a figura do seu conterrâneo, Eduardo Pondal. A Maria de Ovigo não pode estar presente, em todo o caso, o texto base que ela iria apresentar foi publicado no 20º número da Nova Águia e, portanto, terão a oportunidade de o ler. Estando aqui connosco o professor António Brás Teixeira, ele também, pelos seus conhecimentos, irá dar-vos-á uma breve palavra, não apenas sobre Eduardo Pondal, mas depois, de forma mais extensiva, sobre o Farias Brito, uma grande figura do pensamento no Brasil. Sobre a Nova Águia, muito sucintamente, tem exemplares lá fora, que poderão depois adquirir. Queria desde já, enfim, salientar o facto de termos chegado ao 20º número. Esta é uma revista semestral, como sabem, uma revista semestral de cultura lusófona. Nós, em todos os números, procuramos estabelecer pontes entre a cultura portuguesa e as demais culturas lusófonas, e daí temos sempre a colaboração de autores lusófonos não portugueses. Isso aconteceu em todos os números anteriores e acontece também neste número. Como iremos já verificar. A figura que sobressai na capa é a figura do José Rodrigues. O José Rodrigues foi alguém que esteve ligado à gênese da Nova Águia, dado que foi ele o autor da primeira capa, que de certo recordarão. No ano passado, eu próprio estive na Fundação Escultor José Rodrigues, já após a sua morte, para apresentar um número da Nova Águia, um número anterior, e nessa mesma sessão surgiu a ideia de facto, a Nova Águia, no seu 20º número, homenagear, celebrar essa memória dessa figura tão marcante da nossa cultura, em particular nas artes plásticas. E foi esse repto que nós aceitámos de imediato, e foi esse repto que também nós lançámos ao nosso universo de colaboradores, sendo que esse repto teve uma particular resposta, uma particular e efusiva resposta. Chegaram mais de meia centena de contributos, de figuras muito distintas, que todos vós conhecem. Aqui, enfim, na capa é sempre um exercício melindroso salientar alguém, mas salientámos os nomes de ramalhianos, Guilherme Oliveira Martins, Landino Vieira, que foi muito próximo de José Rodrigues, mas temos também outras figuras, enfim, muito conhecidas, nomeadamente a Isabel Pires Lima, ex-ministra da Cultura, sendo que esta secção é particularmente rica, não apenas por essa extensa série de textos e testemunhos sobre José Rodrigues. Temos também uma série de poemas escritos expressamente em homenagem a José Rodrigues, para além de uma série de ilustrações que foram também feitas para este número da Nova Águia. Para além disso, e também seguindo os destaques de capa, salientamos aqui uma série de textos sobre o Rolo Brandão, por ocasião dos 150 anos do seu nascimento. Nós, na Nova Águia e no Mildo, de resto, temos promovido um ciclo que tem decorrido no Porto, primeiramente no Ateneu Comercial do Porto e mais recentemente na Casa do Museu Guerra Junqueiro, ciclos que têm decorrido com uma periodicidade mensal, em geral são sempre os últimos sábados de cada mês, à exceção deste mês, em que será já no próximo sábado, dia 21, onde estará presente o Samuel Limas, o José Valdo Figueiredo e o José Rui Teixeira.
onde temos evocado não apenas a figura de Raul Brandão, bem como a figura de António Nobre. Era a nossa intenção, de resto, publicar já os textos, não apenas sobre Raul Brandão, mas também sobre António Nobre. O que acontece, e de forma cada vez mais saliente, número para número, é que nós nunca conseguimos publicar todos os textos que nos chegam, e falo obviamente dos textos de qualidade, aqueles que são avaliados para esse efeito, e portanto nós tivemos que subdividir esta secção, e só no próximo número é que conseguiremos publicar esses textos sobre António Nobre, bem como, previsivelmente, mais alguns textos sobre o Raul Brandão. Em todo o caso, neste número sobre o Raul Brandão, saliento um texto de António Vaz Teixeira, em torno do teatro, um texto do Luís Barreiros Tavares, aqui presente, na primeira fila, apontamentos sobre humos de Raul Brandão, até porque se assinalam também este ano os 100 anos dessa obra, tão emblemática, e finalmente um texto do Rodrigo Sobral Cunha, o nosso colaborador, também regular, sobre o conceito de coisa na obra de Raul Brandão. É uma perspectiva até mais filosófica do que, em geral, acontece nas abordagens à obra de Raul Brandão. Temos depois uma série de textos sobre Dom Francisco Manuel de Melo. Dom Francisco Manuel de Melo foi objeto de um colóquio promovido pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira em dezembro de 2016, salvo erro. Instituto esse presidido pelo professor António Vaz Teixeira, e o que nós aqui fizemos foi publicar os textos apresentados nesse colóquio que decorreu na Biblioteca Nacional, aqui em Lisboa. Temos depois, como sempre acontece, uma série extensa de outras evocações, necessariamente mais breves, série que se inicia com a evocação de Ângelo Alves, pela mão do Pinheiranda Gomes, que prometeu estar presente e que certamente ainda chegará. O professor Ângelo Alves foi um pioneiro nos estudos da filosofia portuguesa, um dos primeiros a desenvolver a sua atenção num plano académico sobre a obra de Leonardo Coimbra, concretamente. Teve depois uma série de estudos cuja temática era mais ampla, no sentido em que agregou outros autores e outros temas. Foi alguém que nos deixou muito recentemente, de resto, no ano anterior foi-lhe dedicado, e é alguém que de facto merece a nossa homenagem, e o próprio Instituto de Filosofia Luso-Brasileira também irá proximamente, em 2018, em parceria presumivelmente em parceria com o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e a Universidade Católica Portuguesa, promover um colóquio em sua homenagem. Temos depois também a evocação de António Paim, uma grande figura da filosofia brasileira, pela mão de José Márcio de Carvalho. De resto, este número em particular é dedicado a duas figuras ainda vivas, António Paim e João Ferreira, por ocasião dos seus 90 anos de vida, como se explica na nota do editorial. Mas temos também a evocação do Azeredo Perdigão, pela mão do professor Adriano Moreira, do Correia de Barros, pelo José Almeida, do Bessa de Queiroz, pelo José Lança Coelho, pelo Eduardo Pontal, como eu já há pouco aqui referi, pela mão da Maria de Ovidio, do Eugênio Tavares, uma grande figura da cultura cabo-verdiana, pela mão do Helder Manuel Carlos, também ele cabo-verdiano. Temos aqui a evocação também do Guerra Junqueiro, pelo Delmar Domingos de Carvalho, do João Ferreira, há um texto da minha própria autoria, também do Luís Loia, do Manuel António Pina, pelo José Cássio Castro, do professor Manuel Ferreira Patrício, aqui presente, sempre uma presença constante, que aqui é duplamente evocado, quer pela Fernanda Enes, de saúde também, quer pelo Pinheiranda Gomes. Como alguns de vós estarão recordados, nós em devido tempo promovemos um simpósio de homenagem ao professor Manuel Ferreira Patrício. Desse simpósio resultou já um volume, como em geral, para não dizer sempre, acontece
há sempre textos que chegam mais tarde, que não chegam a tempo, e esses dois textos em particular que teriam como destino natural a integração nesse volume, precisamente porque não chegaram a tempo, isto foi, portanto, a nossa amiga Pinheiro Gomes, saíram então neste número da Nova Águia, como de resto tem já acontecido em números anteriores, em casos similares. Temos finalmente a evocação de Mateus de Andrade, pelo professor Brandão da Luz, da Universidade dos Açores. Temos um texto sobre o Pinharanda, do Elísio Gala, um texto que relaciona o Miguel Torga e o Robaná, texto da autoria da Paula Oleiro, que é também uma colaboradora regular, e finalmente esta extensa série de evocações termina com o texto do Eduardo Lourenço sobre o padre António Vieira, que é particularmente pertinente. Como sabem, há uma estátua de António Vieira inaugurada há pouco tempo em Lisboa e que foi motivo de algum protesto e, portanto, nada como pôr os pontos nos is e não deixar esquecer aqueles que merecem sempre o nosso respeito e a nossa memória viva. Temos depois também, como é já um clássico, uma secção mais aberta, tematicamente, que se inicia com o professor Adriano Moreira sobre o conceito de lusofonia como utopia criadora, de resto um texto apresentado em primeira mão nesta casa, no âmbito de um congresso que decorreu entre Portugal e Macau. E temos depois uma série de outros textos, nomeadamente sobre o Centro Português de Vigo, uma entidade nossa parceira, com a qual promovemos o 5º colóquio luso-galaico sobre a saudade, e está já em gestação o 6º, que previsivelmente irá decorrer entre maio e junho de 2018. Um texto do italiano, Brunello Natalia de Cusatis, lusófilo, que tem também colaborado regularmente na Nova Águia, sobre a geração de 70. Um texto do embaixador brasileiro. De resto, esta revista foi apresentada em primeira mão na Semana Cultural do Brasil, no Algarve, onde eu próprio estive, na passada quarta-feira. Cláudio Guimarães dos Santos. Um texto de um outro galego, Luís Garcia Souto, Lusofonia Interior. Um texto que remete para uma sequência, a autobiografia 3, do Samuel Dimas, também aqui presente, um colaborador também em todos os números da revista Nova Águia. Temos depois, também como destaque de capa, a publicação de alguns inéditos, nomeadamente Agostinho da Silva. Nós começámos a publicar, como estarão recordados, no 17º número, ou 18º, 17º, penso. Começámos a publicar a segunda parte da Vida Conversável. A primeira parte foi em devido tempo publicada pela Açoria Alvim. Simplesmente, isso que foi publicado pela Açoria Alvim corresponde apenas à primeira parte da obra. A segunda parte da obra, durante muito tempo, foi dada como perdida. Só já no século XXI ela foi reencontrada. Houve depois um trabalho longo de limpeza e fixação do texto e finalmente ficámos em condições de publicar, dar a conhecer essa segunda parte e, naturalmente, por questões de espaço, não podemos publicar tudo de uma vez só e, portanto, o que tem acontecido é termos publicado capítulo a capítulo e, portanto, neste número publicamos mais um capítulo dessa segunda parte, naturalmente em sequência, e o mesmo acontecerá nos próximos números. Temos também um pequeno, mas muito sugestivo texto, como é costume, do António Telmo, também já falecido, uma figura que nós também não esquecemos e que, enquanto foi vivo, colaborou também sempre na Nova Águia, desde o primeiro número. E, finalmente, nesta secção, saliento um grande ensaio, um extenso ensaio do Delfim Santos, que é uma grande figura da filosofia em Portugal, da filosofia língua portuguesa, que, de resto, tem sido também recorrentemente recordado e homenageado na Nova Águia.
Temos depois uma secção que foi literalmente cortada mais do que a meio, que é o bibliário. Havia uma série mais extensa de recensões, que de facto não foi possível incluir. Publicamos apenas 3 recensões. A primeira sobre uma obra saída muito recentemente, Portugal, um perfil histórico, do professor Pedro Calafate. Temos depois 2 abordagens que são até relativamente dissonantes sobre uma obra do Miguel Real, Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, mas isso também é uma marca da revista. A revista tem valores, tem um horizonte, tem um caminho, mas não deixa, por isso, de cercear alguma pluralidade, e este é um caso evidente. A propósito de uma mesma obra, há duas visões significativamente diversas. E temos também, finalmente, uma abordagem de uma obra sobre Agostinho da Silva, uma figura que também nos é particularmente cara, uma obra publicada recentemente na coleção Nova Águia, de resto, da Risoleta Pinto Pedro, que é aqui recenseada pelo António Canito Franco, uma figura que também colabora muito regularmente na revista. Em compensação, desta vez publicamos mais poemas do que tem sido costume. São quase 2 dezenas de poemas. Parte significativa deles em homenagem a José Rodrigues, mas não apenas. Temos outros poemas que nos foram enviados e publicamos, nomeadamente, saliento esse, que está presente, da Isabel Alves de Sousa, cujo poema Permite-te o Impossível, aqui publicamos com todo o gosto. De resto, a Isabel vai também participar no Festival Literário Tábua Rasa, que estamos a organizar e que irá decorrer entre os dias 15 e 18 de novembro, em Fátima, e que terá como grande homenageado a figura de Pinheiro da Gomes, a quem vamos atribuir o prémio Vida e Obra. Fica desde já o convite, no dia 18 de novembro, à meia da manhã, ou seja, entre as 10 e o meio-dia, será a cerimónia de entrega dos vários prémios, nas várias categorias: ficção, filosofia, poesia e literatura infantil-juvenil. A ação irá decorrer no Hotel Santa Maria e, portanto, fica o convite. É uma ação com entrada livre e Fátima não fica assim tão longe, mesmo para quem não tenha carro. Há transportes muito regulares entre Lisboa e Fátima. Temos depois uma secção que se tem mantido, em que temos apostado, memoriário. Não é uma secção muito extensa, mas não deixa por isso de ser marcante, onde registramos alguns eventos que para nós são significativos e que muitas vezes, para não dizer sempre, passam muito longe do olhar dos nossos média, que obviamente têm sempre outras agendas e outros interesses. Mas nós, enfim, não deixamos esquecer alguns eventos, nomeadamente no primeiro semestre, a atribuição, quer a apresentação da revista em Macau, quer o protocolo que estabelecemos com a Câmara de Cabo Verde, quer o lançamento do livro do professor Manuel Ferreira Patrício, no Porto, a atribuição do prémio Sonora Lusófona a Rui Mingas, no dia 18 de abril de 2017, este ano, portanto, e onde de resto anunciámos em primeira mão o programa do 5º Congresso da Cidadania Lusófona. Terminaria por aqui com um convite. Já tenho programas à vossa disposição. Nos dias 13 e 14 de novembro deste ano, portanto já no próximo mês, iremos realizar o 5º Congresso da Cidadania Lusófona. Estes congressos têm tido uma crescente adesão. São congressos onde nós, desde logo, procuramos defender e difundir esse conceito de uma cidadania lusófona e, para além disso, onde procuramos consolidar uma plataforma de associações lusófonas da sociedade civil. Temos, uma vez mais, a participação de representantes de associações da sociedade civil de todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa, em particular no segundo dia do Congresso, que irá decorrer
no Liceu Pedro Nunes, é exemplo do que aconteceu e do que irá acontecer uma vez mais em Fátima. Nós vamos apostar no público mais jovem. Em Fátima temos também realizado o festival, em parte, nas escolas secundárias de Fátima e, desta vez, de facto, também pela parceria que, entretanto, estabelecemos com a Associação Nacional de Professores de Português, pareceu-nos uma boa aposta irmos ao Liceu Pedro Nunes. Temos prometido uma audiência de cerca de 200 pessoas, 200 jovens, que irão encher o auditório. Tem havido uma mobilização dos professores da casa, dos jovens da casa, e vamos ter, portanto, nesse segundo dia, a representação de associações da sociedade civil de todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa. A moderação das mesas estará a cargo de entidades que se associaram a este congresso, nomeadamente a Fundação Lusíada, a CHIP, o Instituto Tomás de Língua Portuguesa, o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, o CEDIS, o Centro de Investigação da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Direito. Temos também o professor General Garcia Leandro e o professor Guilherme Oliveira Martins, em representação do Centro Nacional de Cultura. O primeiro dia, já agora fica também esse convite feito, irá decorrer, por particular insistência da Câmara Municipal de Sintra, no Palácio de Valenças, em Sintra, numa sessão presidida pelo Presidente eleito, o Dr. Basílio Horta, que irá depois oferecer um jantar a todos os presentes e, portanto, fica também o convite, sendo que a sessão iniciar-se-á às 3 da tarde e depois teremos um painel onde ouviremos sucessivamente o professor Adriano Moreira, o Ângelo Cristóvão, da Academia Galega de Língua Portuguesa, Dom Duarte Bragança, Lauro Moreira, o embaixador brasileiro, muitos de vós conhecerão, e finalmente teremos connosco o embaixador angolano Rui Mingas, a quem atribuímos o prémio em abril. O próximo número da Nova Águia está já na Forja. Em 2018 há duas figuras que sobressaem. Uma, por ocasião dos 100 anos do seu nascimento, falo de Dalila Pereira da Costa, que de resto será objeto de um congresso que irá decorrer entre os dias 4 e 6 de março, no Porto, e que envolve o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, a Universidade Católica Portuguesa e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ainda estamos a ultimar o programa, mas contamos que até final de novembro, final de dezembro mais tardar, iremos ter esse programa pronto. Essa será uma das figuras em destaque, já no próximo número, Dalila Pereira da Costa. A outra figura é a Fidelino Figueiredo, por ocasião dos 50 anos do seu falecimento, aqui uma vez mais em parceria estratégica com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, que em boa hora se lembrou de promover um colóquio aqui mesmo nesta casa sobre a obra de Fidelino Figueiredo, num enfoque mais filosófico. Já recebemos alguns textos, outros estão a caminho e, portanto, fica desde já prometido que já no próximo número, em princípio já no próximo número, iremos publicar esses textos sobre Fidelino de Figueiredo. E, enfim, penso que da minha parte terei dito o essencial, fica sempre muito a dizer. A Nova Águia tem sempre, enfim, os mais diversos conteúdos, mas, enfim, depois terão a oportunidade de ler com a devida atenção a revista. E passo então a palavra ao professor António Vaz Teixeira, que irá então falar-nos de Eduardo Pondal, de forma mais breve, e depois de forma mais extendida sobre Farias Brito. Obrigado pela vossa atenção. Boa tarde. O Renato Bifano já explicou o que aconteceu relativamente ao Eduardo Pondal. Portanto, eu queria que ficasse completamente em aberto ou vazio. Antes de mais, justificar porque é que o Instituto de Filosofia Brasileira e o BIM decidiram assinalar estes 2 centenários da morte. São 2 nomes que infelizmente pouco dizem à realidade das pessoas, mas são figuras fundamentais da cultura luso-brasileira. Pondal é
juntamente com Rosalía de Castro e com José Henriques, a trindade das figuras que representam o renascimento da cultura galega, da literatura galega, na segunda metade do século XIX. Ele, aliás, era 2 anos mais velho que Rosalía, nasceu em 35, Rosalía em 37, mas sobreviveu muitos anos. É a coisa mais conhecida, o autor da letra do hino galego, mas, acima de tudo, é um grande poeta que deixou fundamentalmente um livro chamado Queixumes dos Pinos, e quando faleceu estava a trabalhar num poema épico inspirado no Lusíadas, chamado Os Eoas, que no fundo era a viagem do Colombo descobrindo a América. Aliás, é um livro muito inspirado, quase calcado no Lusíadas, e portanto foi realmente o Queixumes dos Pinos, e esta geração, aquilo que em galego se diz do rechurdimento. A língua, o galego, durante 400 anos não foi língua literária. Foi língua literária importantíssima nos cancioneiros medievais, que são portugueses e galegos, mas depois as vicissitudes políticas fizeram que o galego fosse apenas a língua do abrego do povo e que as classes mais altas, digamos assim, era uma língua desprezada e falavam castelhano. E já a geração romântica tentou valorizar o galego, nomeadamente Pastor Dias, mas é precisamente esta geração que inicia a moderna cultura e a moderna literatura galega. A grande figura é Rosalía de Castro, que é também uma grande figura da literatura espanhola, uma vez que ela, dos 3 livros que publicou, o terceiro, As Orelhas de Alçar, foi escrita em castelhano, as folhas novas dos cantares galegos são em galego, e precisamente Pondal acompanha o José Henriques, é mais novo, nasceu lá à volta de 1850, mas, no entanto, eles aparecem os 3, juntamente com o marido da Rosalía, o Manuel Munguia, que é o primeiro grande historiador da Galiza e um dos teóricos do regionalismo galego. Ora, portanto, devia ser a nossa colega que ia falar mais dessas leituras, mas apenas como nunca fiz um estudo particularmente detido desses artigos, fica aqui esta referência. A outra figura, sobre essa que ter um pouco mais, é Raimundo Farias Brito, que é uma das grandes figuras da história da filosofia brasileira. Ele nasceu em 1862 e faleceu também em 1917. Portanto, para o localizar, ele pertence praticamente à geração do Sampaio Bruno, do Luzinho Teles, do Rolo Brandão ou do Nuno. E representa no pensamento brasileiro a supressão das tendências positivistas, naturalistas do final do século. Ele era, quase todos os intelectuais da época, licenciado em Direito, formou-se na Faculdade de Direito do Recife, em 84, e onde foi aluno de Tobias Barreto, que é uma figura fundamental, a chamada Escola do Recife, se desenvolve nessa altura, representa na cultura brasileira um papel idêntico à chamada geração de 70 em Portugal. O Tobias Barreto é o equivalente ao Lanterna, que é o chefe de escola do Brasil, e depois o Farias Brito chegou a ser professor de Filosofia e Direito na Faculdade de Direito do Pará, e no final da vida foi professor de Lógica no Colégio Dom Pedro II, muito prestigiada na época, quando não havia ainda universidade. Ela foi criada durante a minoridade do Dom Pedro II, como sabem, o Dom Pedro I e Dom Pedro IV nosso abdicou no Dom Pedro 5 ou 6 anos, então período de regência, e a regência queria este colégio, e ser professor do colégio Pedro II, ele concorreu, por exemplo, juntamente com o Euclides da Cunha.
mas grandes figuras da cultura brasileira do século XIX, desde Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e outros, foram professores deste colégio. A obra do filosófico do Frei Brito ao Concurso decorre durante 20 anos. Ele publica o primeiro livro em 1895 e o último em 1914. Portanto, em 95 ou 94, curiosamente, eu tenho a primeira edição e no rosto tem uma data, na capa tem outra. Ora, esse livro, ele começa formado na Escola do Recife, começa por acolher as teses essenciais da escola. Depois há um processo lento de afastamento e de crítica que o vai levar a uma posição completamente oposta, a um novo espírito. Na filosofia brasileira do século XIX, tal como na nossa, é possível distinguir 4 momentos. Um primeiro momento, que de certa maneira prolonga o século XVIII ainda, que é de ecletismo sensista, e aqui há um elemento que é para Portugal e ao Brasil, que é o Silvestre Pinheiro Ferreira, que é um filósofo português, e chegou a ser professor do Colégio das Artes em Coimbra, por desentendimentos esteve ligado à cooperação do orçamento do Tesouro da Almeida, leva a sair do país, passar um período na Europa e acaba por ir ter ao Rio de Janeiro, onde a corte lá está instalada, e é lá que faz o seu primeiro livro filosófico, que é uma espécie de cimento de umas preleções filosóficas. Portanto, de alguma maneira, ele é tido por brasileiro, com alguma justiça, como o fundador da filosofia brasileira e é a figura maior da filosofia portuguesa da primeira metade do século. Há depois um segundo momento, que tem como em Portugal, só que o Brasil antecipa-se a nós de uma reação espiritualista a isso, que o marco essencial disso é Portugal, começa por ser a defesa do nacionalismo boliviano, só que o Brasil, que é de 66, o Brasil, antes disso, Eduardo Ferreira França e Gonçalves de Magalhães, 54 e 58, tomam já posições claras. A esta geração espiritualista vai contrapor-se precisamente a escola do Recife, e a contraposição é expressa. Enquanto Gonçalves de Magalhães critica sem criticar o Silvestre Pinheiro Ferreira, as teses que ele critica e a partir dos quais expõe o seu pensamento sobre o espiritualismo idealista, são aquelas que o Silvestre não aceitava. No caso, a escola do Recife opõe-se frontalmente, criticamente, a Gonçalves de Magalhães. Quer Tobias Barreto, quer Silvio Romero, têm escritos, aliás, o do Tobias, muito injustos, mas o Tobias, pelo menos, está atualizado. O Silvio, discipularmente, acaba por fazer críticas a certos aspectos da obra do Magalhães, que naquela altura o próprio Magalhães tinha refutado. E, de tal como cá, no final do século, há um movimento de crítica e supressão desse materialismo, desse naturalismo. Cá, a figura maior disso é Sampaio Bruno, e o Freitas Brito corresponde em vários pontos, nomeadamente no plano teoriceico final. Ora, a obra dele não é uma obra extensa, além de vários textos dispersos que ele publica entre a formatura e coisa desses primeiros 10 anos. Há uma trilogia publicada ao longo de 10 anos, que tem como título geral a Fidelidade do Mundo, mas que já registra uma evolução no pensamento. O meu volume titula-se A Filosofia, uma atividade permanente do espírito humano, posição que só de si já revela uma oposição implícita ao positivismo, que é publicado em 95, 4 anos depois, A Filosofia Moderna, que é um livro fundamentalmente de crítica, e em 1905, O Mundo como a Atividade Intelectual, já com a afirmação claramente de pensador espiritualista. Nesse mesmo ano,
publica O Mundo como a verdade como regra das ações, que basicamente são as lições de filosofia e direito que ele agrupará, e as duas últimas obras, aquelas que marcam claramente já o novo espiritualismo, titula-se A Base Física do Espírito e o Mundo Interior, de 12 e 14, e quando estava a escrever, quando morreu, estava a escrever um livro chamado Ensaio sobre o Conhecimento, que tem um título enganador. Há umas 70 ou 80 páginas. Assim foi publicado muitos anos depois não se trata de uma teoria do conhecimento, mas o que está feito desse livro é uma teodiceia. Porque esse conhecimento tem que ver com a ideia, a verdade como regra. O conhecimento e a verdade é que o salvam ou que predicam. Assim, a verdade é a regra das ações, é o conhecimento que permite ao homem conhecer a natureza. Curiosamente, há um certo paralelismo, ou é um certo paralelismo entre o título destas duas últimas obras e o título das duas primeiras obras do Gonçalves de Magalhães, embora pela ordem invertida. O primeiro livro do Gonçalves de Magalhães chama-se Factos do Espírito Humano. O último, Freitas Brito, O Mundo Interior. O segundo livro de Magalhães e o penúltimo chama-se A Alma e o Cérebro, o penúltimo de Freitas Brito, A Base Física do Espírito. Ora, como disse, há um processo lento, efetivamente, de afastamento progressivo das teses essenciais da escola, que o faz, cada vez mais, chegar a uma pessoa oposta à da escola, nomeadamente uma visão espiritualista, criacionista, uma importância enorme atribuída à religião e a relação entre a religião e a moral. Mas o mais significativo para mim é precisamente a posição que ele toma nesse livro incompleto, que é, curiosamente, muito próxima de Sampaio Bruno, a ideia de Deus, e daquilo que é possível conhecer da unidade de ser do Junqueiro. Ou seja, uma visão em três atos, digamos assim, do drama cósmico, em que, por algo misterioso, há uma queda. Só que há uma diferença fundamental. Enquanto o Bruno é um imanentista, ele, tal como o Junqueiro parece ser, ou o Bernardo é um criacionista. Por outro lado, essa queda que, para Bruno, afeta a própria divindade, e é ela que dá origem ao mundo, e nele, como em Junqueiro, atinge apenas a criação e não o Criador. E há, portanto, depois todo um processo de redenção em que o homem colabora, em que Deus também colabora, e neste último texto, as noções de mistério e de profecia, tal como em Bruno, são fundamentais. Portanto, há aqui, curiosamente, desconhecendo-se, penso eu, eles todos uns aos outros, como há uma aproximação evidente do próprio pensamento vulgar, e às vezes até quase um estilo. Há páginas desse ensaio que podiam ser escritas pelo Bernardo. Isso há como que um quadrilátero, digamos assim, no pensamento visual brasileiro, composto por Bruno, Junqueiro, Marias Brito, Leonardo, que é particularmente interessante e particularmente significativo. Há uma edição portuguesa da Imprensa Nacional que contém o mundo interior e o ensaio sobre o conhecimento, e já foi objeto de todos os nossos colóquios luso-brasileiros, realizados no Brasil. E, para terminar, um toque pessoal, faz este ano 60 anos, ou fez este ano 60 anos, que eu tive contacto com o Freitas Brito, precisamente através da leitura do Mundo Interior, que me foi emprestado por um grande amigo meu, que já falecido, o Rui de Albuquerque, o professor Rui de Albuquerque, que tinha recebido o pai dele, que era o professor de Albuquerque, que dava os estudos brasileiros
na Faculdade de Letras naquela altura, e no Instituto Nacional do Meio de Madrid estava a República, uma edição da conferência do Farias Brito, e saiu o volume sobre o mundo interior. O Rui leu, ficou entusiasmado e passou. Pronto, em 1957, andava eu no quarto ano da faculdade, li Farias Brito e fiquei, na altura, principalmente encantado com a qualidade literária da obra. Não tinha, realmente, ainda nem a preparação, nem a maturidade para medir o significado e o alcance filosófico, que esta breve evolução que acabo de fazer tem para mim também este sentido muito particular de ter sido, através dele, que eu descobri a filosofia brasileira. E é uma figura, o Brasil não lhe tem dado o valor que ele merece, e principalmente o ego que ele teve depois, pois que, precisamente, a partir dos anos 15, 20, há um renascimento católico muito forte no Brasil, de que uma das figuras principais é o germe do Brito, Jackson de Figueiredo. E, como tal, embora ele não fosse católico, mas esse movimento reivindicou muito um legado, digamos assim, esse regresso a esse novo espiritualismo que o último Farias Brito representa. E é uma das três figuras fundamentais da filosofia brasileira do século XIX e uma das figuras importantes, mais importantes, da filosofia de língua portuguesa desse mesmo período. Portanto, não queríamos deixar de passar, acabar o ano, sem que a figura fosse lembrada, e para quem estiver interessado, há acesso fácil, uma vez que é essa edição que contém o mundo interior e o acesso ao conhecimento, e até quem quer explorar essa proximidade entre ele, Bruno e Junqueiro, tem aí um texto fundamental, que é um dos tais, umas dezenas de páginas do mundo interior, que são, além mais, talvez, as coisas mais bem escritas, além da tese que ali está exposta, é uma peça literária notável. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor António Brás Teixeira. Duas notas finais. Uma é de agradecimento ao Luís Barreiros Tavares, que está aqui presente. Ele, como tem sido costume, está a gravar esta sessão e, portanto, muito em breve ela estará nas nossas plataformas da internet, onde será depois vista por muitas das pessoas que não puderam aqui estar e por esse mundo fora, já que, como saberão, as nossas plataformas são muito vistas em todo o espaço da lusofonia. A outra nota, a segunda nota, eu há pouco, enfim, procurei referir todos os autores presentes da Nova Águia, e quando se faz esse exercício, fatalmente se esquece de alguém. Eu queria não esquecer a presença do Jaime Otelo, referir o seu nome, enaltecer a sua colaboração nesta revista, uma colaboração muito regular e sempre muito rica, até porque o Jaime Otelo é um jovem e isso também apraz-nos registrar. A Nova Águia, para além de se orgulhar disso, de ter o contributo de pessoas como o professor António Brás Teixeira, o professor Manuel Ferreira Patrício, o professor Pinheiro Gomes e de outras grandes figuras da nossa cultura, como há pouco aqui referi, tem sido também uma plataforma para jovens valores, seja na poesia, seja no ensaio, e essa é também uma marca da revista que certamente irá continuar. Obrigado. Eu não sei se já foi uma discussão, mas eu queria dizer uma coisinha. Com certeza. Duas coisinhas. Venha para aqui, Pinheiro. Venha para aqui. A primeira, eu não precisei daqui, claro. A primeira era felicito a Alvacia e a todos aqueles que têm compartilhado comigo a aventura Nova Águia por este milagre. Porque atingir 20 números é a maioridade, não é? A maioridade não chegou aos 18. Não é milagre, é teimosia. A maioridade é maior.
mas acho que é 20 anos, o número 20. Mas, de facto, como aliado, já no último número, na apresentação do último número do Operário já tinha referido na Sociedade da Filosofia, o operário é o Renato Epifânio. Creio que sem Renato Epifânio não haveria nova área. Nesse sentido, mais do que dar a defesa do bem, o que nós temos, da minha parte, o que eu sinto é que nós temos consigo uma grande, vívida gratidão. E, naturalmente, que não temos bens para pagar. De maneira que poderei pagar. A segunda nota era para dizer que apreciei e mexeu comigo o seu último artigo no Diabo relativamente às ajudas disponíveis ou indisponíveis para a pesquisa da área da filosofia em Portugal e fiquei surpreendido porque estamos a ouvir. Não, para mim eu não consigo inteligir como é que uma entidade dedicada à ciência, à tecnologia e às inovações de tudo isto não tem verbas ou não tem espaço para considerar a pesquisa na área da filosofia em Portugal. E nesse sentido, eu acho que se fosse possível cada um de nós mandar para o jornal uma mensagem de apoio à sua proposta. Uma mensagem, uma coisa breve, para ver se pelo menos alguém acorda. Não sei se todas as pessoas aqui terão muito a saber disso. Eu vou enquadrar muito sucintamente. Saiu um artigo no Diabo e, portanto, está publicado na plataforma do MIL e no Jornal Brasileiro Internacional, no Jornal de Relações Internacionais, que é dirigido pelo nosso amigo Barros Dias. Um artigo que é, sobretudo, uma denúncia que me chegou, que não é a primeira, e que muito sucintamente é a seguinte. Nos tempos mais recentes e cada vez mais, todos os projetos pós-doutoramento em filosofia sobre autores portugueses e apresentados ou apresentados em língua portuguesa são sistematicamente preteridos em prol de outros projetos expectavelmente apresentados, como é fácil de deduzir, apresentados sobre autores não portugueses e ou apresentados em língua inglesa. E isso tem levado, de facto, a que muitas pessoas não tenham tido a possibilidade de prosseguir os seus estudos, nomeadamente a nível de pós-doutoramento. Portanto, isto foi uma denúncia que me chegou, de uma pessoa que até nós conhecemos, o Fabrício Boscádio, e a quem eu dei voz, e, enfim, esperemos que a denúncia tenha algum eco. E se todos nós fizermos alguma coisa por isso, certamente que terá um eco maior e, enfim, esperando, para isso é que servem as denúncias públicas, que isso altere, em parte, pelo menos, a realidade. E certamente que o Pinharanda está, obviamente, que tem tido alguns ecos desse artigo e, obviamente, que contamos também com o Pinharanda Gomes para alterar a situação. Mas o artigo merecia ter um lugar de editorial no próximo da revista. Eu acho que deveria considerar essa hipótese. Ainda que possivelmente terá já mais elementos para tentar verificar. Sim, se entretanto tiver algum desenvolvimento. Por esse artigo, como editorial. Só que tem algum mudador em publicar artigos meus, sobretudo se eu publico artigos meus, como há sempre artigos de outras pessoas, mas sim, estamos à perseguição pelo silêncio. Certamente que é uma causa também que nós assumimos. Obviamente que, aliás, nós também beneficiamos disso. Quanto mais investigação houver nos diversos níveis sobre o pensamento português, não apenas português, mas lusófono em geral,
a Nova Ágrica acaba também por beneficiar dessa série de investigações e, portanto, obviamente que é uma... Até por isso, quanto mais não seja por isso, iremos também não deixar esquecer o assunto e provavelmente, no próximo número da revista, podemos abrir até uma série de textos sobre essa temática. O ponto de situação, o estado da arte sobre a investigação em filosofia filosófica. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Pajá. Esse programa não diz respeito apenas a bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, como diz também respeito a projetos de investigação. E podemos enumerar vários, desde, por exemplo, a estética no pensamento português, que eu estou a coordenar com a professora Maria de Lourdes, e que chumbou numa candidatura à Gulbenkian, chumbou na candidatura à FCT 2 vezes, e podíamos falar noutros. Eu acho que ainda vai mais longe do que a própria questão da cultura. Há uma certa aversão nos últimos anos a financiar projetos de doutoramento e pós-doutoramento que não tenham a ver com aplicações a nível da engenharia, a nível da medicina. Eu dou um exemplo. O ano passado a FCT financiou 900 bolsas de doutoramento e numa área que, à primeira vista, e dessas 900 bolsas, apenas 7, pronto, não tem nada a ver com filosofia, apenas 7 em matemática pura, em 900 bolsas. Agora, se for para cursos de aplicações, engenharias, nem matemáticas aplicadas, mas engenharias, economia, tudo o que alguém imagina que tenha uma aplicação prática e imediata, são só 80%. Mas isso são dois planos. Há um plano pertinente, mas são dois planos. Uma coisa é nós dizermos, em termos de interesse do Estado, em termos comparativos, o que é que vai para a filosofia, para as humanidades em geral, o que é que vai para a tecnologia, e podemos constatar que as tecnologias, sobretudo aquelas que aparentemente terão um retorno financeiro, são mais privilegiadas. Isso é um ponto. O outro ponto é, na área das humanidades, qual é o lugar da filosofia? Qual é a fatia do bolo que há na filosofia? Depois, uma terceira questão é, muito bem, a fatia do bolo à filosofia é esta, podemos discutir agora a justiça ou não, mas é esta. E como é que se distribui a verba atribuída à filosofia? Portanto, há aqui uma série de questões. Mas isto está interligado. Não se privilegiam autores estrangeiros. Têm em vista, de forma certa ou errada, têm em vista a internacionalização e pronto. Porque as universidades também se financiam desse modo. Os artigos referidos em revistas internacionais e tudo. Não, mas isso, as palavras do Pinheiro foram muito pertinentes, não propriamente fazerem referência a um artigo meu, mas fazerem referência a uma causa concreta, e a Nova Ágrica certamente é uma revista também de causas. E, portanto, nós iremos acompanhar o assunto e, aliás, se alguém conhecer casos concretos, pode-nos fazer chegar, nós daremos o devido eco. Muito bem. Então, professora Fernanda Enes, não... Naquilo que é que eu vou dizer, que é esse aspecto da distribuição interna dentro dos setores. Porque, efetivamente, as linhas de investigação em centros de filosofia têm privilegiado, efetivamente, estudos sobre autores estrangeiros. Muito bem. E isso é um dado, isso é uma evidência, nem sequer é preciso talvez andar com uma candeia a fazer. Com mais 20 números da Nova Ágrica em cima, pode ser que algumas cabeças se iluminem. Então, muito obrigado pela vossa presença e até breve.